O Evangelho apresenta hoje para nós dois milagres. A cura de uma mulher que estava de muitos anos sofrendo hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo, chefe de sinagoga. O que apresenta o primeiro milagre? Em princípio, este primeiro milagre apresenta a fé da mulher. A fé não elimina toda a procura de alcançar algum bem da forma humana. Ela, durante muito tempo, ia para os médicos, até o texto disse que gastava fortuna, tudo o que tinha, para se curar e não conseguiu. A fé não elimina os passos naturais, normais, humanos, para receber algum benefício, como saúde. Acontece até hoje. As pessoas procuram um médico, procuram se curar da forma como é normal no meio dos homens. Mas acontece que alguém volta para casa do hospital e usamos esta palavra, foi desenganado, não tem mais jeito. Aí que naquele momento muitas vezes a pessoa recorre à fé, começando a fazer promessas, fazendo orações mais intensivas para que se receba o benefício extraordinário, fora do comum, para curar a doença. Mas eu penso que no tempo de Jesus não tinha macumbeiros, né? Porque se ainda a pessoa médicos não deram jeito, corre para onde? Para os macumbeiros, né? Aí ele dá jeito. Dá jeito. A gente sabe que por aí tem, né, alguns, né, entendidos, onde abaixou o espírito de Dr. Fritz, ou outro nome se usa, mas comumente se usa o nome Dr. Fritz, que abaixou naquele fulano e ele tem poder de cura. Gente, isso não é fé, viu? Não é a fé. Mas, infelizmente, pessoas chegam, né, na igreja, fazem reza, mas ainda também, né, quem sabe ele dá jeito. Né? Infelizmente, temos esta mistura para muitos cristãos que misturam a fé em Deus com a fé de algo que não sei como explicar, que as almas estão pairando por aí, vagueando por aí, e aí se encostam com algum médium para que assim eles podem fazer até milagres. E normalmente não acontece, claro. Então a primeira apresentação, primeiro milagre que a liturgia hoje nos apresenta, quer nos dizer sobre a fé e a confiança. O que não elimina os passos normais, naturais, para obter a cura, obter o benefício. Não elimina. Não podemos confiar no sentido que desafiaremos a Deus, que nós vamos abandonar o modo normal de cuidar da nossa saúde, da nossa vida, porque nós acreditamos que Deus dá jeito. Deus dá jeito, sim. No final das coisas, quem, a não ser Deus, deu aos seres humanos esta capacidade de ter remédios, de ter possibilidade de fazer operações, de ter estes instrumentos que ajudam na vida, curam a doença.
Não foi Deus que deu esta capacidade para o ser humano? Então nós temos que usar isso, o que Deus, através de sua força poderosa, sua onisciência, ajudou para que a humanidade tenha. E não somente desafiar a Deus, abandonando o que Deus deu para esperar algo extraordinário que Deus dará individualmente para você. Não é assim. A fé, ela não elimina os elementos naturais, humanos, da minha capacidade de compreender, para que eu curo as minhas doenças, cuido a minha saúde. Isso temos que fazer. A fé é quando, na verdade, a gente percebe na questão de cura, na questão de saúde, aonde não tem mais nenhuma possibilidade humana de receber a cura. Aí que muito mais, né, a gente percebe que precisamos despertar esta fé que se manifesta na confiança em Deus. O segundo milagre que hoje a liturgia apresenta é a cura da filha de um chefe de sinagoga, e temos nome dele aqui, Jairo. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção de vocês que o Jairo pediu para que a filha não morra. Cura ela antes de morrer. E Jesus se demorou, como esta mulher que estava com hemorragia, e podemos dizer que chegou um pouquinho atrasado para a casa de Jairo. E o que nós percebemos? O povo que acompanhou a situação da filha de Jairo trouxe notícia, ela morreu. Para que estás ainda, né, incomodando o mestre? Eles entendam de tal maneira que Jesus tem poder de curar. Agora, quando a pessoa morreu, Jesus não tem mais poder, não. Para que incomodar ele? Para que puxar ele? Ela já morreu. O mestre não vai fazer mais nada. Podemos dizer que a população que estava acompanhando lá a situação de doença da menina não acreditou que Jesus teria poder de agir da forma extraordinária também quando a morte já está aqui. Isso é muito importante, gente, para que nós lembrássemos isso. Nossa fé, ela não é só até a morte. A nossa fé nos traz além da morte. E aqui nós temos também, um pouquinho camuflado, mas esta manifestação. Jesus cura. Então se espalha a notícia que ele tem poder até a morte. Mas quando a morte chegou, o mestre atrasou, não deu para chamar o mestre, então ele não tem mais poder. E aqui se manifesta nesta parte, neste texto do Evangelho, que Jesus tem poder além da morte. Acontece, sim, mas Jesus é alguém que não se incomoda com a morte. Ele age e tem poder além da morte. Então, primeiro, pessoas não acreditam. E aí, Jesus manifesta o seu poder. Manifesta que a palavra dele é poderosa. O que me surpreende neste texto que a liturgia hoje apresenta é que todas as traduções, em todas as línguas, usa-se esta palavra hebraica, talitá cum.
Talitha cum. O que significa, logo o tradutor nos dá a entender, menina, levanta-te. Por que não fala direto, menina, levanta-te? Não. Primeiro usa esta palavra hebraica, porque Jesus falava esta língua, Talitha cum. Refletindo sobre isso, penso que alguém pode achar que isso é uma palavra mágica. Que Jesus usa, né, as coisas do livro São Cipriano para fazer magia, né? Porque lá tem receitas, né, para, sei lá, prejudicar pessoas, fazer bruxaria. Não. Mas por que foi colocada esta frase? E em todas as traduções que a gente percebe, ela é representada do jeito hebraico. É palavra forte? Palavra mágica? Com certeza não. Mas tem algum significado que, quem sabe, a gente poderia até se debruçar, pedir a luz do Espírito Santo para entender porque esta palavra perpassou tantos séculos, desde Jesus Cristo, e ela vem até aqui. Nós temos certas palavras na liturgia, como aleluia, como amém, que são palavras de origem hebraica. E elas já ganharam, né, a cidadania, podemos dizer, né, a razão de estar conosco, principalmente na liturgia. E esta Talitha cum. Levanta-te. Jesus manifesta poder. Jesus manifesta que a palavra dele é poderosa. Ele falou e aconteceu. Ele disse, e o que ele disse, aconteceu como ele disse. A menina levantou, começou a andar. Todo mundo fica espantado. Jesus manifesta o seu poder que ultrapassa a morte. Ele não é poderoso só até a morte. E não tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Aí eu coloco essas perguntas. Que conclusões poderíamos tirar para nós destes episódios que hoje a liturgia nos apresenta? Não são parábolas, são acontecimentos que foram registrados e chegaram até nós, não para lembrar somente, mas para também nos dar a possibilidade de tirar conclusões proveitosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, quero que nós entendêssemos que o Evangelho de hoje nos fala sobre a fé. E a fé é algo meu. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Ou eu cultivo a fé porque reconheço que tenho, recebi esta fé em forma muito minúscula no dia do batismo. E esta fé que Deus, por sua bondade, na hora do batismo, depositou no meu interior, esta fé, a minha responsabilidade, ela deve crescer. Mas a fé que não elimina o que o ser humano sabe, pode fazer e deve fazer. Mas além disso, nós precisamos ter fé. A fé que se manifesta na confiança. Esta mulher que hoje é apresentada como exemplo de fé, ela fez tudo para se curar. Ela fez tudo para receber a melhora da sua saúde. Quer dizer, a fé não elimina a ação. A fé verdadeiramente entendida, ela usa todos os meios para obter a graça, o benefício, de quem que seja.
mas não elimina, mas ela, se não der, ela reconhece que aqui, a partir deste momento, só Deus pode me ajudar. A fé, ela não é só sentar de braços cruzados e esperar que aconteça algo extraordinário, porque eu quero, porque eu tenho fé. Isso não é fé, minha gente. Isso é desafio a Deus. Eu tenho fé, mas pela fé eu uso todos os meios que eu tenho, minha inteligência que eu tenho para obter a minha saúde, recursos para a minha vida, para que eu possa me desenvolver. A fé não elimina a ação. A fé não faz pessoa preguiçosa, inerente. A fé, se ela é verdadeiramente entendida, ela também se debruça para humanamente agir e obter o bem que, quem sabe, pela inteligência de Deus, nós temos em nossa possibilidade. Então, a fé bem entendida. Este exemplo desta fé nós temos hoje na mulher que sofreu de muitos anos de hemorragia. E outra coisa que eu vejo que este texto nos ensina é poder da palavra de Deus. Então, de um lado, a liturgia da palavra nos disse sobre nossa fé, o que depende de mim. Mas, de outro lado, nos apresenta o que é de Deus. A palavra de Deus tem poder. Jesus falou, isso aconteceu. Jesus falou, isso é verdade. Jesus disse, e acontece. Talita cum. Jesus disse, levanta-te, anda, come, mas levanta-te. Eu sou mais poderoso do que a morte. Levanta-te, caminha. Creio que estas duas coisas a liturgia da palavra nos apresenta hoje para levarmos na bagagem espiritual para nosso dia a dia. Fé. Eu creio, mas não fico parado. A minha fé exige que eu ajo. Palavra de Deus, outra verdade que se apresenta hoje para nós. A palavra de Deus tem poder. Acreditar neste poder da palavra de Deus, eu aumento a minha fé pessoal, que se espera de mim, que Deus espera de mim, que eu tenha fé. Eu tenho fé. Deus faz parte dele, mas eu tenho que fazer parte minha. Agradecemos a Deus pela palavra que hoje nos apresenta, por este alimento espiritual que tínhamos possibilidade hoje de receber. Amém.